Eu sei que tem a ver com a crucificação de Cristo isso aqui de Libra, tá? Muito forte essa sensação de ser isso. Tanto é que eles pediram para trazer o oráculo que tem uma coroa no fundo, né? O Rei dos Reis. Hoje é o melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, deusinho e deusinha, a mais um vídeo do nosso canal Tarô, a Bússola da Alma. Nós vamos tirar agora para Libra, né? Na continuação dos vídeos que nós começamos aí. Sempre é uma continuação aqui, tá, gente? Os vídeos não são aleatórios. Libra não é só para quem nasceu no signo de Libra, é para todos nós, que nós somos todos do mesmo signo. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, vem assistindo os vídeos aí na sequência desde o começo do canal, tá? Aqui nessas tiragens a gente usa muita intuição e percepção e não são aleatórias, é uma continuação, tá? Um vídeo se conecta com o outro para trazer um direcionamento, né? Para que a gente possa identificar quais crenças e padrões estão impedindo a gente de alcançar os resultados que nós queremos, tá? E principalmente nos mostrar o que em nós está causando dor e sofrimento na nossa vida, o que em nós está causando destruição, tá? Libra, ele é regido, ele é a casa 7 da mandala astrológica, o 7 é o carro, tá? Então aqui é o momento da gente deixar a espiritualidade nos guiar. Mas o 7 é o carro, é o movimento. Então é assim, o que está guiando você? O que está conduzindo você nos seus pensamentos, nas suas ações, né? O que faz com que você haja? Libra também vai falar dos nossos relacionamentos, tá? E não é relacionamento amoroso, é como nós nos relacionamos com tudo e com todos no mundo. Qual é a forma que nós agimos nas situações? Qual é a forma que nós, lidamos com todas as coisas na vida? A forma que nós nos relacionamos com tudo, tá? Eu vou ler aqui a carta da Fala Bank, lá do canal da Fala Bank, tá? De Libra. Nos outros signos eu tô lendo também. Aqui eu vou ler o que Deus determinou para a egrégora de Libra. Então, quem nasceu em Libra tem essa missão. O propósito e missão de Libra é esse, tá? Mais forte. Mas Libra vai interagir e vai nos mover, mover todo mundo, tá? É uma egrégora. São guias e mentores espirituais. Gente, eu tô meio assim porque eu tô sentindo uma presença, como se alguém quisesse falar comigo nesse momento. E eu não tô conseguindo identificar. Tá? Então eu tô falando e tô prestando atenção na sensação que eu tô sentindo aqui, na intuição. E tem alguma coisa a ver muito forte com a crucificação de Cristo, né? Que hoje é sexta-feira da paixão. É alguma mensagem que tá chegando aqui pra mim, eu não sei de quem, em relação a isso. Eu vou ler aqui a carta e a gente dá continuidade. A ti, Libra, dou a missão de unir os homens em torno da minha ideia. Tu despertarás o desejo da cooperação por meio da capacidade de se colocar no lugar do outro, da empatia. Então sentir o que o outro sente. Estarás onde houver
desavenças, para que possa mostrar o valor do acordo e da justiça. Ai, chegou. E para que faças um bom trabalho, dou-te a provação da indolência para dominares, e como benção concedo-te o dom da paz. Libra do dia 23 de setembro a 22 de outubro. Mês 9 e 10, o eremita é a roda da fortuna. Aqui a gente tem o 7 do carro, mas o 7 nos arcanos menores é a manifestação da oração, né? É quando... O que é o 7? O 9 é a colheita. O 7 é quando o brotinho sai da terra e você consegue ver que aquilo que você orou tá ganhando vida, tá? Então são todas as situações que começam a chegar para você, mostrando quais as orações que você tem feito, tá? E aqui vamos... Na sexta-feira da paixão. Como nós nos relacionamos com tudo e com todos, né? E a gente tem que compreender que nem tudo que a gente vê é exatamente como parece, né? A gente interpreta a vida de acordo com aquilo que nós temos armazenados dentro da alma de conhecimento. Gente, não é sono, tá? Eu não tava bocejando até agora. Foi começar a gravar o vídeo, começou o bocejo. É porque tem algum guia, algum mentor aqui próximo se comunicando, tá? Esse eu não sei quem é de verdade, porque eu não reconheço essa energia que chegou aqui pra mim. Eu sei que meu peito tá doendo demais da conta. Meu Deus. Parece que tá limpando. Ele tá pedindo pra mim inalar o cheiro dos olhinhos que eu passei na mão pra fazer uma purificação da alma. Os pulmões, né? Tá limpando os pulmões. Começou a doer muito meu peito. Muito, 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 muito. Que engraçado, né? Bom, Jesus é considerado o Rei dos Reis porque ele foi não é porque ele foi o maior dos reis, ou é porque ele foi o rei que trouxe a verdade. Foi uma das pessoas, né, que eram da linhagem de Davi lá, né, da sucessão de Davi, que trouxe algo muito forte. Ele foi uma das pessoas que conseguiu mais seguidores, que as pessoas gostavam dele. Só que olha só, quando ele estava na terra, muitas pessoas seguiram ele, muitas pessoas acreditaram nele, né? Mas muitas pessoas não. Por que umas acreditavam e outras não? Por que ele era a mesma pessoa, fazia os mesmos milagres, todo mundo estava vendo o que ele estava fazendo, e algumas pessoas interpretavam ele como algo bom, como algo divino, como uma pessoa maravilhosa para a terra, e alguns interpretavam ele de forma completamente distorcida disso, né? Tanto é que na crucificação, Pilatos falou que não tinha... Tanto Pilatos quanto Herodes, né? Acho que Herodes. Falou que não tinha nada contra ele, que não podia crucificar ele. Não tinha um motivo para isso. E o povo pediu para soltar Barrabás, que era um ladrão, que tinha realmente um assassinato na mão, né? E crucificar Jesus no lugar dele. Que não tinha nada ali que fosse contra ele. Então, assim, o porquê disso, né? Isso tem tudo a ver com Libra. Libra é como nós nos relacionamos com o mundo, tá? Como nós interpretamos as coisas.
E infelizmente nós interpretamos a vida de acordo com aquilo que nós temos armazenados dentro de nós, sobre o que é Deus, o que é a vida, né? E a gente fala muito da traição, né? Da insegurança e tal. E aqui nessa passagem... Ai... Tá punk o negócio. Tem muito forte a situação que todo mundo diz que Judas traiu Jesus, né? Porque aí Judas veio e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Gente, tudo tem uma interpretação e a Bíblia, ela é escrita em parábolas, tá? Existem mensagens subliminares por trás de tudo que tá ali, ok? E olha só que legal. O número 30 vai representar divindade e alma, tá? A divindade no 3, que seria a imperatriz, e a alma no 0, que seria o louco, ou seja, o momento de uma nova jornada, tá? A finalização de um ciclo para o início de um outro, sem o peso do passado. E a imperatriz é a energia divina feminina, é o poder divino de dar vida a todas as coisas, sabe? De realmente trazer à existência aquilo que ainda não existe, tá? É a mãe, aquela que nutre, aquela que gera, né? E aquela que dá a luz naquele momento. Então você entenda assim, Judas, na verdade, não traiu Jesus. Se você for olhar os livros apócrifos, que foram os livros que a igreja não deixou colocar na Bíblia, né, ou escolheu como excluir da Bíblia, tem o livro de Maria Madalena, que é o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Lucas, de Judas Iscariotes, e o Evangelho de Tomé, tá? Que esses são os que eu lembro mais, assim, que foram os que eu estudei mais. Então, assim, no de Judas, por exemplo, diz que Judas não foi o traidor, né? E no de Tomé também tem essa passagem, falando que Judas não foi o traidor. Foi tudo ali orquestrado, tá? Pelo próprio Jesus, para que a profecia se cumprisse. Ele sabia que ele tinha que ser crucificado. Na verdade, a crucificação de Cristo foi o último ensinamento dele, tá? E aquilo ali tudo já estava orquestrado por Deus mesmo, para acontecer daquela forma. Então, ninguém ali foi o vilão, tá? Nem as pessoas que mandaram crucificar, nem quem crucificou, nem quem enfiou a lança em Jesus lá para sair o sangue e a água de dentro dele, nem quem colocou vinagre na boca dele no lugar de água quando ele disse que estava com sede. Tudo que está ali era para estar exatamente daquela forma, porque tudo aquilo tem um significado, um simbolismo, né? Uma mensagem a ser passada. E o que isso tem a ver com Libra, Andréia? A forma que nós agimos com o mundo, a forma que nós nos conectamos com o mundo e a forma com que nós nos relacionamos com tudo que acontece, vem daquilo que nós aprendemos, vem daquilo que nós interpretamos através da nossa alma. Porque você vê com os olhos da carne, tá? E os olhos são a janela da alma. Então tudo que você vê, você interpreta através do conhecimento que você tem dentro de você, tá certo? Então assim, olha só, por muitos anos, eu tenho 45 anos, fazem acho que uns um ano mais ou menos que veio pra mim algumas informações que me fizeram ver tudo isso de forma diferente sobre a crucificação de Cristo. 2 anos, tá? Uns 2 anos, foi logo que eu comecei esse canal aqui, que começou a vir umas coisas pra mim, que aí eu fui atrás dos evangelhos, né? Começaram a surgir pra mim os livros apócrifos, e eu tô com refluxo de novo. E tá dizendo que tudo que, né, te incomoda, que tenta sair de dentro de você. Então eu tive esse incômodo. Então, olha só, eu tava com aquela situação, e o refluxo é isso.
tanto quando você vai vomitar, né? Ou quando você tem esse refluxo que a coisa quer sair. Nesse momento que você sente isso dentro de você, você tem essa sensação física, tá? Significa que alguma coisa dentro de você tá dizendo que aquela situação não é exatamente como você está vendo. Alguma informação quer pular de dentro para poder trazer uma verdade, tá? Tá dizendo que é hora de se libertar da mentira. Então, olha só, por muitos anos eu acreditei exatamente nisso, né? Nossa, aquelas pessoas, Jesus teve que carregar a cruz sozinho, a coroa de espinho, pra que fazer isso com o coitado do homem, né? Que injustiça as pessoas crucificarem ele no lugar de Barrabás, né? Que era o bandido lá, o assassino. Nossa, mas precisava furar o coitado do homem com a lança. Pra que isso, né? Nossa, o homem tava com sede, colocaram vinagre na boca dele, que maldade, quanta maldade, quanta maldade. Então, por muito tempo, eu critiquei e julguei a passagem da crucificação de Cristo como algo muito negativo, né? Como as pessoas estivessem sendo vilões, estivessem sendo coisas. E aí, quando esses livros apócrifos começaram a chegar para mim, e eu tive novas revelações, novas orientações ali, né? E teve uma época que eu comecei a ver esses livros apócrifos e eu acordava todo dia 3 horas da manhã. Todo dia, 3 horas da manhã eu acordava. E meus guias e mentores faziam sentar com papel e caneta e escrever. E vinha só coisa sobre a crucificação, mas foram meses assim, tá, gente? Meses. Só sobre a crucificação, só sobre a crucificação. Para mim entender aquela passagem. E foi mágico para mim. Então, a minha percepção, né? Aquilo que eu acreditava, aquilo que eu tinha conhecimento sobre aquela passagem, que foi passado para mim como uma verdade, como uma informação, estava totalmente distorcido da verdade. Então, assim, por que Jesus escolheu Judas Iscariotes para ser o traidor, né? Para ser o fofoqueiro? Porque era o único que tinha essa coragem. Os outros iam fracassar, os outros não iam ter sangue frio. Como os outros eram muito apegados, tinha muitos padrões emocionais, né, que não permitiam essa ação, eles não iam conseguir. Então aí Jesus escolheu Judas e combinou com ele de fazer exatamente daquela forma. E nos outros livros que não estão na Bíblia, estão falando exatamente isso. E aí, gente, eu fui analisando aquilo. E olha só, hoje eu já não enxergo mais a crucificação de Cristo como eu enxergava antes. Porque o conhecimento que eu tinha era um e hoje o que eu tenho é outro. Então, pra mim, a crucificação mudou completamente o símbolo, tá? E eu sei que não é exatamente aquilo que estão contando. Claro que eu não vim aqui pra contar sobre isso. Eu vou contar em outros vídeos e já foi me passado que eu não sei quando ainda, mas nós vamos, eu e a egrégora que me acompanha, né, meus guias e mentores, nós vamos escrever um livro a respeito da crucificação de Cristo, tá? Com todas as anotações que eu tenho feito. Mas enfim, por que isso entrou aqui em Libra, né? Que não era disso que eu ia falar, eu só ia vir tirar a mensagem. Porque tá dizendo que é exatamente assim. Nós interpretamos as coisas e julgamos as situações, as pessoas, né? Através do conhecimento que nós temos. Então, se alguém me falou que tatuagem é uma coisa ruim, se eu aprendi que isso é coisa do demônio, que tatuagem é coisa de gente que não tem o que fazer, é coisa de maloqueira, é coisa de bandido, é coisa de não sei o quê, quando eu ver uma pessoa com tatuagem, eu não vou nem querer saber quem é aquela pessoa. Eu não vou querer conhecer a pessoa, saber a essência da pessoa, saber se ela é boa, se ela é ruim. Só por ela ter uma tatuagem e o meu conceito a respeito disso é ruim, eu critico e julgo aquela pessoa. Eu critico e julgo aquela situação, tá? Então aí o que acontece? Eu estou julgando a situação através das dores que eu carrego dentro da alma, das crenças e padrões que eu tenho a respeito da tatuagem. A respeito do estilo de roupa que a pessoa usa, a respeito do cabelo que a pessoa tem, tá? Ou se alguém entra aqui no meu cantinho e vê tudo isso aqui e fala, essa daí é macumbeira, essa daí é não sei o quê.
né? Ela não vai querer saber que pra mim isso aqui é mais como são símbolos e arquétipos, né? Não tem nada a ver com religião e não tem nada do mal aqui, porque o bem e o mal não está nas coisas, está em quem está praticando as coisas. Então, eu tenho o Zé Pilintra aqui, eu sei que ele é o meu guia e o meu mentor para que eu tenha empatia, tá? Para que eu tenha sabedoria e discernimento, para que eu olhe para as pessoas que passam por situações desafiadoras, que precisam de ajuda, tipo os órfãos, as viúvas, né? Olhar a malandragem de uma forma diferente do que todo mundo olha, né? E tudo mais. Então, assim, eu tenho ele como esse arquétipo. Maria Padilha como alguém que pode me ajudar. Gente, tá muito forte. Eu não tô conseguindo identificar quem é. Então, assim, eu ajo na vida de acordo com aquilo que tá dentro de mim. Chegaram duas informações pra mim hoje, né? Minha filha passou por ela trabalha numa conveniência, onde vende bebida, coisa assim. E ela passou por uma situação. E ela veio comentar comigo. Ai, Deus. Que foi um casal lá, não sei o que, e a mulher queria brigar com ela por ciúmes, né? Porque ela é gentil, ela é educada, né? E a pessoa confundiu isso com como se ela estivesse dando em cima do marido dela. Então, olha só. Imagina um mundo onde as pessoas não podem mais ser simpáticas e gentis, né? A gente não pode sorrir, a gente não pode conversar, a gente não pode brincar, porque o outro tem insegurança, né? O outro interpreta como se a gente estivesse levando isso para um lado vulgar. Então, aquela mulher, ela tem insegurança dentro dela, ela vê a vida através dos medos que ela tem, das inseguranças que ela tem e dessa coisa de traição, de ciúmes. O ciúmes é a insegurança, é o medo da traição, é o medo de ser trocado, né? É a falta de autovalorização, de autoestima, de você compreender que você tem um valor, né? Que a pessoa tá com você pelo valor que você tem. Então, isso faz com que a pessoa sinta medo de ser trocada, né? De ser traída. Então, ela tá sempre olhando tudo e todos com esse olhar. Então, naquele momento, pela minha filha ter sido simpática, por ela... E a Kathleen é assim mesmo, ela é brincalhona, ela ri, ela brinca, né? Eu sou assim também, eu converso com todo mundo, eu brinco com todo mundo, dou risada com todo mundo. E aí o que acontece? A mulher levou para um outro lado e quis discutir com ela lá, até ela e o marido brigaram, o marido chegou até a puxar o cabelo da mulher lá, né? E aí tá, minha filha falou isso. Depois eu tava assistindo aqui as coisas nos stories e passou a Beth Russo falando que, um vídeo dela falando que ela foi num resort no Dia dos Namorados com o namorado tinha saído para pegar comida e ela estava sozinha na mesa e passou um casal por ela, né? E para ser, por simpatia, por educação, ela cumprimentou, falou, oi, tudo bem? E os dois sentaram numa mesa na frente dela e a mulher começou a provocar ela. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, tá tudo bem? Tipo assim, a mulher provocando ela com ciúmes, achando que ela estava dando em cima do marido. E aí diz que o marido nem levantava a cabeça, ficou lá olhando pro prato com medo, né, da mulher fazer barraco. Então, olha só, a pessoa tenta ser simpática, se a pessoa já é simpática por natureza, se ela é gentil por natureza, se ela é espontânea por natureza, né, o outro se incomoda porque vê com a dor que ela tem dentro,
certo? Ela tava com o namorado dela, não quis dar em cima do marido da outra lá, do namorado da outra, mas a outra se sentiu ofendida. A mesma coisa no serviço da minha filha, tá? E aqui é mais ou menos isso. A gente interpreta a vida e vê de acordo com aquilo que a gente carrega dentro de informação, tá? E vem muito pra mim aqui que nós estamos totalmente fora do verdadeiro conhecimento divino, tá? Da verdade atrás das escrituras, nas linhas das escrituras, as mensagens subliminares que foram deixadas. Toda essa parafernália que a igreja faz em torno de Jesus, de Pedro, dos apóstolos, né? E trouxeram isso tão grandiosamente como se fosse algo deles, né? Da igreja. É tudo mentira. É tudo manipulação. Você tá vendo e ouvindo e interpretando através daquilo que eles queriam que a gente interpretasse. Daquilo que eles queriam passar pra gente como verdade. Então, assim, tudo que chegou pra gente como verdade divina, tá? Não tem nada a ver com a verdade. E aí a gente passou uma vida inteira agindo espiritualmente de forma equivocada. Achando que o beijo de Judas foi uma traição, né? E aí a gente passou a entender isso dessa forma e aí vem essa insegurança. A traição nasceu praticamente essa não é a traição, tá, gente? Mas essa desconfiança nasceu principalmente dessa passagem bíblica. É isso a informação que tá vindo para mim agora. Porque olha só, um discípulo traiu Jesus e a igreja prega isso com tanta, né, grandeza, que a gente passa a acreditar que a traição tá ali. Que a pessoa que tá nos abraçando, nos beijando, que tá do nosso lado, tá mentindo pra nós, tá nos enganando. Depois aí vem Pedro lá, né? E nega Jesus 3 vezes. Pai, mãe e filho. A divindade, a alma e o espírito. Tá? Mas isso tá mostrando a nossa própria negação. Pelo medo, pela insegurança. Tá? Quando você nega pai, mãe e filho, você está negando a sua verdadeira essência. Então, tudo aquilo ali está mostrando que nós fomos inseridos numa mentira contada, manipulados por essa mentira e esquecemos quem nós somos, tá? Então, essa traição é conosco, é com a gente mesmo, com os nossos princípios, com a verdade que está dentro da gente, tá? Ali está mostrando que nós somos impulsionados pelos nossos padrões ancestrais, dessas distorções da realidade divina, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Começar a buscar as verdades. Nós estamos vivendo, nós somos seres espirituais, tá certo? Somos guiados pela espiritualidade. E tudo aquilo que se apresenta pra gente faz parte da nossa, daquilo que está enraizado na nossa alma. Não tô entendendo essas mensagens. Tem hora que não é fácil não, gente. Aqui nós temos um 10 de pentáculos, aqui são as corujas, né? Coruja que vem no escuro. Carrega também a sabedoria. E essas corujas, elas são muito verdes, ó, esse 10, tá vendo? E aqui tá falando de um grupo, ó, tá? Família. E a gente tava falando da família em Câncer, mas a gente tava falando que família não é só a nossa família de sangue, tá? Não são as pessoas que são nossos pais, nossos avós, nossos filhos, não. Família é tudo aquilo que a gente cria uma egrégora ali, né? Uma tribo. Então vamos lá. Se eu faço parte de uma igreja, aquela igreja se torna uma família para mim.
Se eu tenho um grupo de amigos, aquele grupo de amigos se torna uma família para mim, tá? Família é tudo aquilo que anda junto, que convive junto, que passa muito tempo junto, que compartilham das mesmas experiências de forma mais profunda, tá? Por exemplo, não é como eu compartilho de experiências com o padeiro, que eu só vou lá, compro pão e venho embora, tá? Ou com a minha manicure, que eu vou lá, faço a unha, converso um pouquinho com ela e venho embora. Famílias são aqueles grupos que você se reúne mais vezes, que você tem mais afinidade, que você está sempre junto, tá? Como Jesus e os discípulos, isso era uma família. Jesus tinha família de sangue, cada um dos discípulos tinha suas famílias de sangue, mas eles criaram uma nova família, tá? Os discípulos. Então, são todos aqueles que compartilham de uma mesma ideia, compartilham de uma mesma opinião. E é óbvio que dentro desta família existem sentimentos e pensamentos iguais e diferentes, tá? E é o que eles estão dizendo aqui. Jesus era o mesmo ser humano, certo? E todo mundo via o que ele fazia. Então estava claro para todo mundo que ele fazia os milagres, que o que ele pregava, o que ele, né? Todo mundo tinha a mesma visão. Todo mundo estava vendo a mesma coisa e ouvindo a mesma coisa. No entanto, por todavia, um grupo de pessoas se conectaram com aquilo de forma positiva, né? E estavam se alimentando daquele conhecimento, daquela informação, como um professor passando a informação, de forma positiva, tá? Então, assim, seguindo ele, acreditando nele, indo para esse lado dessa coisa, dessa libertação. Eu tenho um pavão bem aqui na minha frente. E o pavão, ele vai falar muito desse sangue real. A carta do pavão, tá? Que caiu. E aí tem um peixes virado pra cima, que é a conexão espiritual. E tem um leão, que é a verdadeira essência. Eu tô tentando identificar qual é esse bocejo aqui, tá, gente? Porque tá muito forte, tá doendo muito meu peito. Alguma informação tem aqui que eu não tô vendo. Ó, pavão, peixes de cabeça pra cima, né, invertido, e o leão. E agora, olhando esse pavão, me veio uma coisa muito louca na minha cabeça. E eu vou falar pra vocês, é fácil não. Tem umas mensagens que vem pra mim que eu falo, Senhor, eu não vou falar isso. E ó, desde a hora que eu comecei a bocejar, que eu falei, chegou alguém aqui que fez eu inalar, né? O olhinho pra limpar o pulmão, que começou já a doer meu peito, veio na minha cabeça Jesus. Como se ele tivesse trazendo a informação. Como se estivesse sendo canalizado diretamente da fonte dele. E logo na hora que começou o bocejo, já veio pra mim que era isso. Mas eu fiquei meia presa. Não vou falar, você é louco? Vão falar que eu tô ficando maluca. Como que tá sendo canalizado uma mensagem vinda direto de Jesus Cristo aqui? Eu tô louca. Agora enlouqueci de vez. E eu não falei. E eu fui segurando. E o negócio foi apertando mais, o bocejo foi apertando mais. E agora falando... Ai. Com esse pavão aqui na minha frente, tá dizendo sangue real. Sangue azul, sangue real. E o peixes virado pra cima, eu sou peixes. E tava o peixes na fala bank lá falando que, né, tem uma mensagem muito importante. E o leão, que a gente tava falando também nos outros vídeos, da verdadeira essência, de você enxergar o seu verdadeiro poder, né? O leão de Judá. Você enxergar seu verdadeiro poder. E aqui ele tá dizendo que eu estou conectada diretamente com ele.
nesse momento. Essa tiragem tá vindo direto dele. Então receba daí que eu vou receber daqui, como se Jesus estivesse falando pra gente agora, para nós examinarmos as escrituras, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato são assim. Ele está dizendo que estão celebrando o dia da morte dele, tem toda essa parafernália, a hipocrisia, que não pode comer carne, que não pode isso, que não pode fazer aquilo, que não pode fazer aquilo, mas as pessoas que estão criando essas regras, essas doutrinas, são as mesmas pessoas que foram contra a pregação dele, que crucificaram ele, né? E que querem distorcer a mensagem que ele veio trazer, para que nós não possamos seguir o caminho que ele deixou. Então nós estamos sendo, aqui é como se a gente tivesse uma venda nos olhos, tá? E vocês ouviram isso, né? Ouça os barulhos. É como se a gente tivesse uma venda nos olhos e não tivesse conseguindo enxergar a verdade por trás de tudo isso, tá? Sendo manipulados. Olha só, eles usam essas celebrações de uma forma tão pesada, né? Que manipula o ser humano. O mundo inteiro, neste exato dia, está celebrando uma mentira contada para que a população seja manipulada por essa mentira. Continue acreditando nisso, tá? Então é hora da gente reparar tudo aqui, a conclusão. 10 de ouros é a conclusão. É a gente olhar e se questionar de fato se é isso. O que faz sentido? O que faz mais sentido? Acreditar que Jesus realmente era da igreja, que ele realmente era a favor de tudo isso, que Pedro foi um papa da igreja, que os apóstolos todos, né, faziam parte dessa máfia que é a igreja. Se fosse assim, eles teriam sido caçados e mortos, gente, por pregar a palavra, por trazer uma mensagem de libertação e cura. Faz sentido? Fala pra mim se faz sentido. Para mim não faz mais sentido. Então, toda a parte da crucificação de Cristo foi muito bem elaborada como um propósito e missão de Jesus, de trazer pra gente um significado, tá? A cruz, o madeiro, é aquilo que nós carregamos, é o nosso propósito, é a nossa cura. É olhar para o nosso passado, para as nossas vidas passadas, para os nossos ancestrais, tá? E a ressurreição de Cristo é mais importante ainda. Morte e ressurreição, ele estava dizendo que nós morremos e nascemos de novo, como seres encarnados, porque ele não veio como um anjo, ele veio como um ser encarnado, realmente andou novamente pela terra, só que ele já tinha cumprido ali o papel dele e foi para a ascensão, certo? Ele não tinha mais o porquê estar aqui, mas ele veio mostrar que existe a morte e a ressurreição. E no Evangelho de Tomé, que são livros apócrifos, tá? Não tá na Bíblia, tá fora. Busca no Google que você vai encontrar. No Evangelho de Tomé tá falando isso. Que nós somos seres que vamos nascer, envelhecer, morrer e nascer novamente. Então eles estão falando da ressurreição como uma reencarnação. Tá certo? Como nascer novamente para continuar cumprindo o papel ou terminar aquilo que nós começamos em vidas passadas. E foi o que Jesus veio fazer. Ele morreu no madeiro, ele morreu crucificado, passou por a coroa de espinho de Cristo, são os nossos pensamentos dolorosos, é toda essa parafernália de mentira que aprisiona a nossa mente e não deixa a gente raciocinar. Sabe? Toda essa manipulação. Olha só, Cristo, a vida inteira que ele esteve na terra, ele era contra os doutores da lei, contra tudo aquilo que eles pregavam, contra tudo aquilo que eles falavam, sabe? Pode ver na Bíblia, do começo ao fim da vida de Cristo, do nascimento até a ressurreição dele,
Quantas vezes ele colocava esses doutores das leis nas paredes, né, ou contra a parede, mostrando que eles estavam sendo hipócritas, que eles falavam uma coisa que não conseguiam nem eles mesmos seguir, que não era verdade, aquilo não vinha de Deus, aquilo era manipulação, tá? Então é isso aqui o relacionamento de Libra, é como nós nos relacionamos com o mundo através daquilo que nós acreditamos, e se nós estamos inseridos numa mentira espiritual enraizada nisso tudo, tá? A gente está totalmente aprisionado. E a gente passa a enxergar a vida através desta informação que nós temos, tá? Por exemplo, quando no dia da crucificação de Cristo, que seria hoje, né? Do meio-dia até as 3 horas da tarde, então das 12 às 15 horas, tá? Houve escuridão na terra, o céu escureceu, tá? Das 12 às 15, tá lá na Bíblia, das 12 às 15 horas, o céu escureceu. 12, 13, 14, 15, 4 horas, 4 é o imperador, tá certo? Então, ó, meio-dia, né? Não, meio-dia, meio-dia, 1, 2, 3. 3 horas. Durante 3 horas o céu ficou escuro. 3, pai, filho, pai, mãe e filho. Divindade, alma e espírito, tá? Por que escuro? Porque naquele momento estava mostrando a escuridão da alma. Estava mostrando tudo aquilo que estava escondido de dor. Todas as dores escondidas dentro de nós. E foi num período que Jesus começou a sentir muita dor. É como se... Foi nesse período que ele falou que Deus abandonou ele por causa dos pecados, né? Das dores do mundo e tudo mais. Então, assim, ali estava mostrando a escuridão da nossa alma. O 12 é o louco. É o despendurado, é você olhar a vida por uma nova perspectiva, é o momento de você se conectar com a espiritualidade, deixar a alma conectada com a espiritualidade e o espírito andando na terra, tá? Ou seja, se desprender dos padrões humanos, se desconectar das crenças humanas e se conectar com a divindade mais pura. Esse é o 12. O 13 é a morte, tá? O 13 é a morte. Então é o momento de acabar, de encerrar com tudo aquilo. O 14 é a temperança, é o reequilíbrio das energias, tá? Se esvaziar de tudo aquilo que não precisa mais, é deixar ir embora tudo aquilo que é negativo, trazer um equilíbrio dessas energias e purificar. A temperança é a calma, é a serenidade, tá? Ela vai trazer aquela coisa da empatia, do amor, da compaixão. Isso é a temperança, tá? É você ser compassivo, é você ser calmo, é você ser humilde, é você se colocar numa posição divina, tá? Sem julgar, sem criticar, sem condenar. O 14 é a temperança. O 15 é o diabo. É nos libertar, é olhar tudo aquilo que são os hábitos que não provém de Deus. É a crítica, é o julgamento, sabe? É a acusação sem ser verdade. E Jesus no madeiro, crucificado, ele estava mostrando exatamente isso, tá? Que aquelas regras e aquelas leis que foram criadas pelos homens, que estavam dominando aquele povo, que estava ali crucificando ele, mandando crucificar ele, tirando Barrabás e colocando Jesus no lugar, para ser crucificado no lugar, morto no lugar, aquilo ali já estava mostrando essa distorção. Ele estava sendo julgado, condenado e morto, crucificado, sem nenhuma acusação certa, injustamente. Não era para aquilo estar acontecendo. Os próprios soldados, né, ou quem
deveria aplicar a lei, diz que não tinha condenação sobre ele. Não tinha por que crucificar. Mas para não haver uma rebelião, eles fizeram o que o povo queria. Mas ali Jesus também estava mostrando o poder do povo. O poder de todo mundo junto. Num mesmo propósito, numa mesma missão. Estava mostrando que quando nós nos juntamos para algo, nós temos mais força do que o próprio poder. Nenhum governo vai ser maior do que a população junta. Do que todos nós juntos no mesmo propósito, numa mesma missão. Tá? Então, olha só. Para que não houvesse uma rebeldia, né? Uma rebelião. E eles sabem que se houvesse uma rebelião com aquele tanto de gente, ia dar ruim. Então, para que isso não acontecesse, eles crucificaram Jesus. Então, Jesus ainda estava mostrando o poder que nós temos quando nos unimos num só propósito, numa só missão. Só que, olha só, ele também estava mostrando que a gente faz isso na posição de diabo. Nós usamos o nosso poder, né, para condenar, para julgar, para criticar, para tudo isso. Então aqui ele está dizendo, a crucificação veio para mostrar muita coisa a respeito daquela situação toda, de tudo aquilo que ele tinha ensinado até ali na teoria, ele estava trazendo na prática. Quando colocam vinagre na boca dele, que ele fala que foi consumado, tá? O vinagre, se você pesquisar o que o vinagre é espiritualmente, o vinagre é um purificador espiritual. Então, quando colocou vinagre na boca dele, a boca de onde saem as orações estava purificando as maldições, as palavras ditas de forma negativa, tá? Ele estava se limpando. Ele não veio para curar o mundo, ele não veio para nos libertar, ele não veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para nos mostrar aquilo que nós estamos fazendo e o caminho da purificação. Tem que purificar a boca. Tem que purificar as nossas palavras. É daqui que sai todo o nosso poder. Tá? Ele foi crucificado por conta das palavras, das acusações, das mentiras contadas a respeito dele, das influências faladas através do que foi falado. Né? Então ele estava mostrando o quanto isso é pesado, o quanto isso é complicado. Quando perfurou ele, né? Eu entendi. A cruz, né? Os braços. Então ele está dizendo uma mão furada, né? Pregada, outra mão pregada. A mão são as nossas ações. As mãos estavam pregadas, tá? Presas. Ou seja, punindo nossas ações. É como se houvesse uma punição, a crucificação, uma punição pelas nossas ações. Então, eu tenho as minhas ações, só que eu sou punido por elas através daquilo que as pessoas acreditam. Às vezes você vê alguém fazendo uma coisa, você vai lá, você critica, você julga, você condena, né, a ação daquela pessoa. Mas você está criticando a ação daquela pessoa de acordo com o que você tem dentro do seu coração, da sua alma. E ele está dizendo aqui, pessoas vêm e trazem a cura, como ele trouxe. Pessoas vêm e têm o dom de identificar uma mensagem, de trazer uma mensagem para o mundo. De ser um oráculo de Deus, de ser um profeta. Sabe? De interpretar uma mensagem através das coisas que está vendo, de ouvir que isso aqui não é do mal, que é tudo hipocrisia, que é tudo mentira, que as pessoas estão falando. E aí a pessoa vem e tem uma ação de gravar um vídeo desse, de trazer uma mensagem. Tô falando de mim, mas quantos outros não tem?
E aí quem tá do outro lado, com todas essas crenças e padrões religiosos, coloca, sabe, com tanta dor dentro, vem e te crucifica, vem e te julga, vem e te condena, quer punir as suas ações. E ele tá dizendo, toda a ação que existe na terra, tudo que é criado, tudo que é feito é divino para trazer uma mensagem. Nada está ali por acaso e nada é do jeito que parece ser. A gente precisa ver e ouvir com os olhos espirituais. Essa era a mensagem da cruz. Os pés, as mãos, né? É o masculino e o feminino, a alma e o espírito. Então são as ações que a gente tem, que a gente traz como raiz de pai, de mãe, né? E tá falando aqui que a gente é julgado às vezes e condenado e criticado pelas nossas ações, mas as pessoas não enxergam que essas ações vêm dos nossos antepassados, das energias masculinas e femininas do passado, de tudo que foi vivido e que precisa ser trazido à luz como o sol, tá? Para que a gente possa enxergar. Ele tá dizendo, nós somos mensageiros da luz. Aqui é um cavaleiro de copas, tá? Das emoções, dos sentimentos. O sentimento é a alma. Então aqui é um mensageiro daquilo que nós temos guardado dentro da alma, tá? Das dores que nós temos guardadas dentro da alma. E tudo aquilo que se apresenta pra gente faz parte disso. Gente, eu me emocionei aqui na hora que falou do oráculo, porque ele falou de mim. Ele tá mandando eu falar o que foi falado. Na hora que ele foi falar que a gente é julgado pelas nossas ações, né, pelas coisas que a gente faz, pela mensagem que a gente traz, que é um oráculo de Deus, um mensageiro de Deus, ele disse assim pra mim, não tenha medo, fale aquilo que eu estou mandando dizer, você é um oráculo, você é um mensageiro de Deus, você é um profeta, só continue falando, não tenha medo, nós estamos com você. Então é como se ele dissesse que eu sou um mensageiro das emoções e que eu sei que isso não é fácil, né? Se ele foi crucificado, imagina. E ele disse, você está com uma armadura, você está protegida. Não tenha medo. Por isso que veio essa coisa, tá? Do choro. Que eu chorei, ele falou assim, fale o que você ouviu, da forma que você ouviu e por que esse choro veio. Porque esse choro vai trazer um comunicado emocional, né? Das emoções. Então ele está dizendo aqui que no dia de hoje ele gostaria muito que todos nós ouvíssemos essa mensagem com todo o nosso coração, como uma iluminação vinda direto da espiritualidade, vindo direto do Rei dos Reis, tá? Do Rei dos Reis, que ele está dizendo. Que ele está me usando como um canal de informação para que eu possa trazer a informação que tem que vir para a Terra neste momento. Ele quer que as mentiras contadas a respeito dele e dos discípulos seja desvendada, porque não é justo que as pessoas acreditem nessa mentira por mais tempo e continuem sendo aprisionadas pelas religiões, pela igreja, essa máfia. Ele fala muito essa palavra, máfia. É a família do mal, né? Máfia. Má família. Caiu pro pavão aqui com a minha bruxa, com o meu coisa. Um as de paus. É que o de pentáculos é parecido. Um as de paus. Uma renovação espiritual. Ele tá dizendo que é hora de se libertar destas dores e renascer para a espiritualidade verdadeira. Tá? Ó, parou o bocejo. Que eu não queria falar, que tava vindo na minha cabeça que era ele que tava aqui, gente. Próprio Jesus?
Isso é a maior loucura que eu já ouvi na minha vida, mas vamos lá. Voltando à cruz, tá? Quando os pés, as mãos separadas, né? Ligando passado e futuro. A cabeça no centro, ligando presente, mas dizendo divindade, alma e espírito. Masculino e feminino, né? Unindo na mesma cabeça, ou seja, tudo que tá no masculino e no feminino se unindo ali naquela coroa de espinhos. Eu consigo ver o sangue jorrando no rosto de Jesus, gente. Que delícia sentir isso. E aí ele fala, os pés na mesma direção. Nós somos guiados e direcionados o tempo todo por tudo aquilo que nós herdamos, que nós recebemos do nosso passado, dos nossos ancestrais, masculinos e femininos, energias masculinas e femininas, tá? O imperador e a imperatriz, que se unem numa mente e numa alma para trazer as ações. Não devem ser julgadas. Elas não devem ser julgadas, elas devem ser observadas. Observadas como um mensageiro para mostrar aquilo que está enraizado dentro de nós, aquilo que está armazenado para cura e libertação. A crucificação é um mensageiro daquilo que está dentro de nós precisando ser curado. Os pés no mesmo, as mãos separadas, mas os pés unidos, porque o que você traz de masculino e feminino, dessas energias, dessas influências que você teve do passado, masculinas e femininas, direcionam o seu caminho, elas se unem numa só mente, num só coração e direcionam o seu caminho. Então você anda de acordo com aquilo que você recebeu das ações passadas. Nós somos Nós somos um reflexo, nós somos a continuação das ações passadas. Nós somos a continuação das ações passadas. E ele diz, eu não vim à Terra como Jesus Cristo através de uma energia masculina terrena. Eu fui gerado no ventre de uma mulher com o espírito da divindade diretamente em mim. O masculino direto do divino. Por isso as minhas ações eram diferentes da maioria. Porque eu não tive a influência. Eu não tive a influência passada do masculino, que são as ações. Então ele não tinha aquela agressividade, ele não tinha toda aquela coisa do masculino da ancestralidade. E a mulher que foi escolhida para gerar Jesus foi Maria, que era uma mulher temente a Deus. E ela não era pura só de corpo, ela era pura de alma, ele está dizendo. E aqui cai um 5 de copas, tá? 5 de copas é a compreensão de que nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que nós carregamos de mágoa, de ressentimento na alma. E esse 5 de copas cai junto com esse cavaleiro de copas dizendo, eu não vim com as dores masculinas do passado para ser curadas. Eu não vim com isso aqui para ser curado. Eu vim trazer uma mensagem mais elevada, sem essas crenças e padrões. Ele tinha a consciência, o sentimento que ele tinha dentro dele, enraizado, os pensamentos que ele tinha dentro dele que os conduzia, era diretamente da fonte divina. Por isso ele é considerado o Rei dos Reis, mas não que ele seja melhor que ninguém. Ele só veio com uma condição diferente dada por Deus para que ele trouxesse uma mensagem sem a influência humana, sem essa coisa do imperador.
do homem, dessas leis humanas criadas pelo homem, literalmente pelo masculino da humanidade, que queria deter o poder, que tiraram o poder da mulher, não é o poder da mulher, que tiraram o poder da manifestação da vida que vem do feminino, que é o amor. É o feminino que traz a compaixão, é o feminino que traz o amor, é o feminino que traz a empatia, tá? Ela é mais emoção e ele é mais razão. Ela é o sentimento, ele é o pensamento. Então, quando eu trago sentimentos dolorosos do meu passado, a minha alma, ela é governada por essa dor. Gente, o que é isso? Eu tô chocada. Por essa canalização tá vindo diretamente da fonte crística. Dá até medo de subir esse vídeo pro canal. Mas ele falou pra mim logo no começo, não tenha medo. Nós estamos... Ó, eu falei da temperança, ó, a temperança aqui no fundo do deck. Deixa eu ver onde que ela vai cair, bem na alma. Cavaleiro de Paus, o mensageiro da espiritualidade na matéria junto com o sol. O mensageiro espiritual da luz, tá? Ele disse que ele veio como mensageiro espiritual da luz. Ele veio para trazer essa renovação espiritual, para nos libertarmos de todas as dores e mágoas e ressentimentos que vinham dessas leis distorcidas da realidade divina imposta pelos homens. E hoje é o dia que ele escolheu para trazer essa mensagem para a Terra. E ele falou que está me escolhendo como um mensageiro da luz. Um mensageiro da luz. Que eu fui preparada desde o ventre para esse momento. É loucura, né? Pois é. Tenho 3 cavaleiros na mesa. 3 mensageiros. Mensageiros de ouros, de paus e de copas, tá? Não tem como, gente. E aqui vem a temperança, bem na alma, tá? Trazendo a cura e a libertação da alma, tá? O mensageiro de copas, trazendo essa cura da alma. Então, ele tá dizendo, é o momento da gente analisar de uma vez por todas tudo aquilo que chega pra gente e se questionar se isso realmente é verdade, tá? 8 de paus, vindo direto do céu, a transmutação dessas energias, junto com o cavaleiro de copas, ó, tá? O mensageiro, os movimentos das emoções, é uma mensagem que chega para mexer com as nossas estruturas emocionais, que chega pra, olha, abalar as estruturas emocionais. Vai mexer aqui de uma forma muito forte, porque vem o diabo, né? Ele tá dizendo que esta mensagem, tá? Este movimento que está sendo feito aqui nesta mensagem vai trazer para muitas pessoas um abalar das estruturas. Ele tá dizendo, fique tranquilo com as críticas. Lúcifer, o portador da luz. Você vai ser vista como capeta, como diabo, como anticristo, como qualquer coisa ruim, menos como um mensageiro verdadeiro. Mas nós estamos aqui para transmutar essas energias. Nós vamos mexer espiritualmente, emocionalmente e materialmente com as pessoas através dessa mensagem. Todo mundo que chegar nessa mensagem vai ser abalado de alguma forma. Vai ver isso como uma mentira, né? Ó, como uma mentira, vai ver isso como algo... Essa mulher tá louca, sabe? E ele tá falando, fique tranquila,
Tá tudo do jeito que tem que tá. Não se incomode em ser chamada de diabo. Não se incomode em críticas e julgamentos. Porque nós estamos aqui para destruir e descriar a morte. É para finalizar de uma vez por todas, ó, mensageiro espiritual, para trazer a morte desta mentira para uma renovação espiritual. É um renascimento espiritual. E ele está dizendo que este é o ano da verdade aparecer. É o ano de finalizar todas as mentiras contadas como verdade. A distorção humana a respeito da espiritualidade e principalmente da imagem de Jesus, dos seus discípulos e da mensagem que ele veio trazer para o mundo. Foi distorcida, foi mentida. Tiraram dele a verdadeira essência, tiraram dele a verdadeira essência através das mentiras contadas. E ele está dizendo, é hora de trazer luz para essas mentiras. É hora de libertar, é hora de transmutar. E isso só vai aparecer com a verdade. E essa mensagem, ela vai incomodar. Algumas pessoas não vão nem dar ouvido. Mas ele está dizendo, isso é um mensageiro das emoções. Isso é uma luz que chega para abalar as estruturas emocionais. Ele está dizendo, o mensageiro de copas das emoções, junto com o 5 de copas, aqui está dizendo assim, não tem como você trazer essa mensagem e isso não ficar armazenado de alguma forma na alma. Não tem como isso não incomodar, não tem como isso não mexer com as emoções, não tem como isso não trazer dor e sofrimento para muita gente. Não tem como isso não ser esse sol, ó. Não tem como isso não ser essa luz que vai cegar muita gente, que vai incomodar os olhos de muita gente. E isso vai trazer o começo de um reequilíbrio, vai trazer o começo de uma nova mensagem. Gente do céu, eu não tô acreditando nisso. 5 de pentáculos invertido, junto com 5 de copas aqui, ó, tá? É hora de tirar as distorções, de sanar as feridas, as escassez, a falta. O 5 de ouros, ele vai trazer muito aquela coisa das... agora eu vou entender as minhas ações. Eu vou saber que eu estava agindo como o diabo, achando que eu estava agindo como Jesus. Sabe? Aqui é o momento que ela cai invertida. É hora de eu enxergar as minhas ações diabólicas, distorcidas, porque essa luz vai trazer para você aquele conceito de hipocrisia. Você tá falando de Jesus, tá falando em nome de Jesus, só que você tá agindo como o diabo. Então como é que você fala em nome de Jesus se as suas ações não são assim? Se você tá julgando, se você tá matando, se você tá crucificando, se você tá rejeitando. E ele tá dizendo aqui, vocês fizeram isso comigo. A humanidade fez isso comigo. E eu tava lá, eu quis provar pra vocês o que vocês estavam fazendo. Julgando injustamente. Julgando injustamente. Rei de pentáculos. Rei de ouros, tá? O governador da matéria. E ele tá dizendo aqui, quem está governando a matéria de vocês, infelizmente, são as mentiras contadas. Vocês estão há milênios sendo governados por mentiras. É hora dessa mentira ser trazida à tona, ser finalizada. Vocês precisam ser iluminados. Tá? Vocês precisam ser iluminados para encontrar a verdadeira essência e a verdade que vai libertar vocês dessas trevas. Vocês estão sendo governados pelas mentiras contadas pela humanidade e estão completamente desconectados da fonte, da essência divina. O sol, né? Que aqui vai entrar como leão aqui, gente, ó, tá? Vocês estão completamente desconectados da fonte divina, da verdadeira essência divina em vocês. É hora de ir para um novo caminho, novos pensamentos, novas orações, nova forma de falar, nova forma de agir.
Reconhecer que vocês estão falando através das mentiras contadas, sendo governados pela humanidade, pela matéria, e não pelo reino espiritual, tá? Quem tá governando vocês é a matéria, não a espiritualidade. É hora de permitir que seu espírito vá num novo rumo. Deixe a luz espiritual te guiar. Vá atrás das verdades que libertam, sabe? Ó, tudo, liberte o fardo de vocês, o fardo espiritual. A espiritualidade não tem que ser pesada, ela não tem que ser um fardo, ela não tem que causar dor, ela não tem que causar sofrimento. A verdadeira espiritualidade é boa, perfeita e agradável, ela é leve, ela é pacífica, ela é calma, ela não carrega pesos. Se você está carregando peso, fardos de condenação, de pecado, sabe? De julgamento. Se você está aqui carregando fardos espirituais, é porque você está desconectado da sua verdadeira essência divina. Tá? E ele está dizendo aqui, próprio Jesus, que é o momento de deixar tudo isso para trás. Ó, uma renovação material. É hora da Terra passar por uma renovação, deixando todas essas dores para trás e libertando as almas. A trombeta do julgamento do Apocalipse aqui. Tá? Essa trombeta está sendo tocada, sim. Nós estamos no Apocalipse, sim. É a finalização dos tempos. É o fim, mas não é o fim do mundo. É o fim das mentiras contadas no mundo. É o fim, é a cura, é a purificação, é a libertação. Olha a água caindo, minha filha tá lavando a escada, tá? É hora de lavar essas dores, é hora de limpar essas dores, é hora de despejar as dores do mundo. É hora de deixar para trás tudo aquilo que não condiz com a verdade divina. E seguir num novo caminho. E é uma renovação da alma, né? O As de Copas. Então aqui nós temos o As de Paus e o As de Copas. É uma renovação espiritual que traz a renovação da alma. E a libertação dessa alma das mentiras contadas. Tá? Vamos lá nos guias aqui. Acredite na sua própria magia. Gente, quando o bocejo começou, veio pra mim que era Jesus aqui comigo. E eu não quis acreditar. E vocês viram tanto que aquilo me incomodou? Não tinha como controlar. A hora que eu falei que era ele que estava aqui comigo, o próprio, tá? Passando a mensagem, parou o bocejo, parou a dor no peito. Parou a dor no peito, sumiu a dor do peito. Que coisa maluca. Vou falar pra vocês, é incrível isso. Agora eu fiquei impressionada. É o que ele fala, tem muito mais informações. Se eu pegar todas as anotações que foram vindo pra mim nas noites que eu acordei 3 horas da manhã para decifrar a crucificação de Cristo, e ele tá dizendo para mim agora que era ele que estava ali comigo, trazendo as mensagens. Era da própria fonte aquelas mensagens. E tem muita coisa, gente, muita coisa. Só que esses dias atrás eu ia gravar um vídeo a respeito de uma parte que tá escrita ali que me deu vontade e falou que ainda não era o momento de trazer a mensagem. Vamos lá, não é esse? Um anjo. Primeiro anjo. Não é um anjo, não. É aqui. Vamos tirar uma carta dos anjos e ancestrais, tá pedindo. Anjos e ancestrais, tá?
mais alguma coisa? Eu gravei ontem o signo de Áries, tá? E aqui ele tá falando para assistir Áries, que tá conectado com a deusa Queen, a deusa da generosidade, da compaixão e o cavaleiro. Já vou mostrar para vocês. Que ouve as lamentações do mundo. Tá dizendo que é ela quem está guiando e direcionando esta cura. Ela é uma das que está no meio dessa cura, a donzela. Faça planos e concentre-se. E aqui, o cavaleiro. Seja corajoso e honesto. Seja corajoso e honesto. Faça planos. Peraí. Eu nunca leio o livrinho, mas tá pedindo pra ler. Peraí. Deixa eu achar o cavaleiro aqui. Gente, eu nem ia gravar esse vídeo hoje. Acredite se você quiser. As meninas estavam limpando a casa, tão ainda, né? E tava fazendo muito barulho, música alta. Eu falei, quer saber? Hoje eu não vou gravar, não. E subi, fui fazer outras coisas. Daqui a pouco veio dentro de mim, que era pra mim... 46. Que era pra mim descer, pra estudar. E eu desci. A hora que eu sentei aqui, falou pra mim tirar pra Libra. Aí eu tirei. Mensagem. Faça a coisa certa, mesmo que não seja a opção mais fácil. Defenda o que você julga ser correto e verdadeiro. O cavaleiro é um homem de armadura brilhante, dedicado à coroa que sua espada defende. Nesse sentido, ele é um protetor do Santo Graal. Oh! E, portanto, do crescimento e da expansão espiritual. Ele representa o guerreiro em você, seja homem ou mulher. Sua espada e armadura mostram que ele é corajoso e forte. Mas se olhar de perto, verá que ele tem uma lágrima escorrendo pelo rosto, mostrando sua disposição de ser vulnerável e seu amor pelo que protege. Eu tenho amor pelo que eu faço hoje. E por essa mensagem verdadeira de Cristo e de Deus. A energia do respeito é importante agora. Você está sendo encorajado a descobrir o que é importante e pelo que você luta. Se estiver em um espaço onde houver oposição, você estará sendo orientado a seguir em frente com integridade. Porque mesmo que pareça que isso irá retardar seu progresso, suas recompensas serão muito mais abundantes, sendo cercado por uma luz de bravura para ajudá-lo. Esta carta também traz justiça. Caso anseie por isso, saiba que as energias universais estão trabalhando para trazer tudo de volta à ordem. E que não é preciso forçar nada com sua vontade. Se você cometeu algum erro recentemente, é importante contorná-lo para que possa se alinhar com a melhoria da situação. Se estiver sentindo a necessidade de defender seu caminho espiritual, neste momento, recue e deixe-o protegê-lo. Ele defende o Santo Graal. Realmente tem uma lágrima escorrendo do rosto dele. Tem um cálice aqui do lado e tem as rosas vermelhas, né? Que pra mim é da Maria Padilha. E bem na espada dele aqui tem um sinal de mais, que o mais, gente, pra mim ele representa hoje a missão, tá? A cruz é o propósito e o mais é a missão. E tá aqui a carta que caiu, tá? Se você quiser ouvir a mensagem de novo, volta, ouve. Mas aqui ele é é como se fosse um cavaleiro da espiritualidade, né? Defendendo as mensagens divinas.
Eis-me aqui, Senhor. Por mais difícil que pareça, não pense vocês que é fácil, não. Eu estava relutando em dizer que essa mensagem estava sendo canalizada por Jesus Cristo. E a hora que eu falei, passou todas as dores e os refluxos que eu estava sentindo, os bocejos. Cuide de suas necessidades. Bom, gente. Ah, tá. Agora é pra tirar uma dessa. Ele tá dizendo que essas mensagens estão firmadas na deusa Coin. Áries é o início de tudo. É o início de uma nova mensagem sendo passada para o mundo. Mas você não tá lendo Libra, Andréia? Tô, mas é que aqui, ó, o grampo tá em Áries. E a última tiragem que eu fiz foi de Áries. Aqui, ó, Áries, tá? Áries e na deusa Coin aqui. E ele tá dizendo para mim que Áries é o início de uma nova ideia sendo implantada na humanidade. É trazer essa nova semente. E é isso que está acontecendo aqui agora, tá? Com a ajuda da deusa Coin, que é a deusa da generosidade, da compaixão, do amor. Ela tem o dragão. Vilão. Você pode sempre reescrever sua história. Essa carta, nesse momento, ela está dizendo que é hora de você quebrar, destruir tudo aquilo que você ouviu do passado, que veio armazenado daquilo que você conhece. Você só vai conseguir se abrir para esse novo aqui, que é Áries, né? Vai lá no vídeo de Áries. Para ouvir essa mensagem claramente, se você destruir as crenças e padrões que estão dentro de você. Aquilo que você ouviu como verdade até aqui, tá? O número da carta é 38. No vestido dela tem umas flores amarelas. Uma pedra, as notas musicais e a concha. Você pode sempre reescrever sua história. Então ele tá dizendo, nem tudo que você ouviu foi verdade, você não precisa conviver com isso pro resto da vida. Você pode aprender algo novo e trazer algo novo para sua história, tá? A mensagem foi essa. Meditem sobre ela, que eu também vou meditar. Mas aqui não tem como eu falar diferente, que agora eu tenho certeza absoluta que ela foi totalmente canalizada pelo próprio Cristo, por Jesus Cristo, tá? Delícia. Não dá nem vontade de sair daqui, gente. Vocês não têm noção da energia que tá aqui, É muito bom, tá? E ele veio exatamente no dia da crucificação dele, dizer que a crucificação dele é uma mentira. Tudo que estão contando a respeito, né? A forma que estão comunicando isso é mentira, tá? E é hora de finalizar com essa mentira. É hora de matar essa mentira, é hora de transformar isso em algo novo. Trazer, né, a cura, a libertação, o julgamento da alma. É sobre isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Sintam essa energia gostosa de Jesus Cristo que tá aqui. E é muito boa. Meu Deus, que incrível. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Que haja luz. E muita luz pra você. E essas cartas trazem muita luz, né? Olha quanto sol tem aqui, gente. Olha quanto sol tem nessas cartas, ó. Todas essas cartas trazem um sol. Olha aqui, todas essas cartas trazem sol, ó, tá? Todas elas trazem iluminação. Todas elas trazem muita iluminação. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.